Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, terça-feira, exclusivamente a gente vai analisar altcoins. Hoje é o dia da gente olhar para as altcoins, da gente entender o que a gente tem aí no mercado. Soltei um vídeo no domingo falando sobre a altcoin season, então o vídeo de hoje vai ser bem interessante porque eu quero dar continuidade exatamente ao vídeo que eu falei lá no domingo sobre a altcoin season, a festa dos 1000%. Vamos ver se essa festa está próxima ou não para acontecer. Beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Um recado rápido aqui. Ontem iniciou a nossa Masterclass, o plano prático. A primeira aula, ela já foi liberada. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas falando que não recebeu o link de acesso da Masterclass. Se você se cadastrou para receber o link de acesso na Masterclass, a Masterclass não acontece aqui dentro do YouTube, acontece fora do YouTube e você precisa desse link para você acessar. Se você não recebeu o e-mail ontem, é porque o e-mail deve ter caído ou no spam ou no lixo eletrônico. O que eu recomendo você a fazer? Vai lá, procura o meu e-mail, só procurar lá por Gui Teles. Achando esse e-mail, coloca ele na sua caixa de entrada ou salva ele como os favoritos só para você não receber o e-mail de hoje. Hoje será a segunda aula da Masterclass, só para você não receber o e-mail de hoje no lixo eletrônico também ou no seu spam. Se você mudar para a caixa principal ali ou se você favoritar o meu e-mail, você vai receber hoje à noite na aba principal. E para quem não conseguiu assistir a aula de ontem, ela vai ficar gravada, todas as aulas elas vão ficar disponíveis até a gente finalizar a Masterclass. A Masterclass, ela vai finalizar ali no dia 22, que vai ser a nossa última aula, vai ser amanhã a nossa última aula, e todas as aulas elas vão ficar no ar até amanhã. Se você não conseguiu assistir ela ontem porque você não recebeu o seu e-mail, vai lá, verifica o e-mail, acessa o link é o mesmo, você vai cair dentro dessa página aqui, beleza? E para quem ainda não se cadastrou, ainda dá tempo de se cadastrar. A Masterclass já começou na data de ontem, mas abaixo desse vídeo, na descrição, tem o link para você se cadastrar na Masterclass. Colocou seu nome, seu e-mail e seu telefone, esses dados são importantes para você receber o link na data de hoje. Hoje, às 8 da noite, você vai receber o link da aula número 2, se você se cadastrar hoje. Chegou aqui na página, cara, primeiro assiste a aula número 1, a aula de ontem, depois assiste a aula de hoje, beleza? Bom, recado dado, então bora lá analisar, que é o que mais nos interessa aí. A gente quer ver gráfico. Primeiro ponto é que a gente está com a dominância chegando ali na região dos 48. E como eu não sou um cara que gosto de acertar o olho da mosca, eu prefiro enxergar preços em regiões. Eu vejo que a gente já chegou na região que eu gostaria que chegasse, que é a região ali dos 47% e dos 48%, aonde a gente já tem um RSI entrando em sobrevenda, em sobrecompra, aonde a gente tem o MACD já mostrando aqui no histograma um resfriamento da ponta compradora. A partir desse momento, eu já começo a considerar que a gente pode ter uma altcoin season, que é exatamente a dominância do BTC voltando para os 40%. E ao longo desse período aqui, eu tenho interesse, Gui Teles, na minha carteira, em trocar os meus bitcoins exatamente por trocar os meus satoshis, não vou falar os meus bitcoins, vou trocar os meus satoshis exatamente por ativos mais especulativos, como o Ether, por exemplo, ter mais Ether na carteira do que BTC nesse momento, ter mais altcoins na carteira, olhar para aquelas altcoins aonde eu saia do BTC e eu entre nas altcoins, porque quando a dominância voltar ali por volta dos 37, se chegar, né, nos 37 ali, nos 37 não, nos 40, né, eu acho que é a mínima ali, 39 mais ou menos, se a gente chegar nessa mínima, aí eu destroco aquelas altcoins que eu comprei, aqueles Ethers, por exemplo, por BTC novamente. Durante essa queda, eu aumento a minha quantidade de BTC dentro da minha carteira, beleza? Então, tô de olho para esse movimento e esse movimento a gente chama de altcoin season. Quando a dominância do BTC ela está caindo, a gente tem uma altcoin season. Pô, Gui, pode romper aqui a dominância e ir embora? Sim, cara, pode romper, a dominância pode romper, pode ir embora, pode subir lá para os 50%. No ciclo passado a gente tinha 70% da dominância do BTC. Não acredito que isso vá
lá fazer. Como já dizia Charles Dow, um suporte e uma resistência é válido até que ele seja rompido. Então, enquanto não romper essa região, não se manter, não fizer um pivô de alta aqui em cima dessa região, dessas duas linhas que eu tracei aqui, cara, enquanto não romper, enquanto não fizer esse pivô de alta acima dessa região, para mim, a gente tem chance de altcoin season. E lembrando, a única diferença aqui é que você vai estar colocando um ativo na carteira, trocando o BTC por um ativo que tende a se valorizar mais. Então, pode ser que sim, o BTC ele rompa aqui, ó, eu vou trocar algumas posições ao longo dessa semana, já comentei com a galera da comunidade on-chain, mas pode ser que ele venha aqui em cima, ele rompa, ele faça um pivô e ele vai embora. E aí, nessa movimentação, compensaria mais eu estar exposto a Bitcoin e não às altcoins. Só que eu simplesmente perdi a movimentação. Errei, rompeu a movimentação, foi embora, só que eu não deixo de aumentar meu patrimônio em dólar. Eu só deixo de aumentar o meu patrimônio em quantidade de Bitcoins, porque se isso acontecer, aqui em cima eu vou ter que recomprar aqueles Bitcoins que eu troquei por Ether, por exemplo, vou ter que recomprar eles e aí eu diminuo a minha quantidade de Bitcoins na carteira, beleza? Então eu tô olhando para altcoin season que vai acontecer aí. Antes da gente falar das altcoins, só passando no book aqui, ó, para entender o que a gente tem no book do BTC. No curto prazo, aqui a gente tem um book aonde temos suporte sendo criado aqui nos 27 mil. Nos 27 mil a gente está com um suporte mais fraco, a gente vai ter um suporte mais forte lá nos 25 mil. Então, pro longo prazo, pullback aqui, ó, nos 25 mil, para mim vai ser oportunidade de compra, novas oportunidades de aporte dentro do mercado. Então, os 25 mil é um suporte mais de longo prazo. Pro curto prazo, cara, a gente tem suporte aqui nos 27 e a gente tem as resistências a serem enfrentadas, 28.500. Tá mais fraca essas resistências, tá? Elas já estiveram mais fortes. Aqui nesse momento a gente está com a resistência um pouco mais fraca, então o mercado ele está mais favorável para cima do que para baixo, está mais favorável a gente buscar esses 29.300 aqui do que a gente vir buscar, por exemplo, os 25, porque a gente já tem um suporte aqui nos 27, beleza? Tudo que acontecer aqui, ó, entre os 28 e os 27, lateralização, galera, não dá para ter direcionamento do mercado, então tudo que acontece aqui dentro é mais do mesmo. E quando a gente vê o BTC chegando nessas regiões e tendo dificuldade de passar essas regiões, isso é um dos movimentos que faça com que a gente tenha a dominância do BTC caindo. Quando o BTC ele começa a encontrar dificuldade para romper regiões, a gente pode ter a dominância caindo. Olha só, ainda não fechou, tá? O candle de hoje está em andamento, tá? Mas a gente já tem um candle vermelho aqui. O dia de hoje, fechando com um candle assim, a gente já pode ter formação de topo aqui na dominância do BTC. E aí, cara, a gente tem até stop claro aqui, se você quiser operar essa posição com stop também, pode deixar stop claro ali, mas a gente já vê que o BTC tá com dificuldade de passar essa região aqui. Uma hora ele vai passar. Só que, olha só, a gente já vê que o Ether começou a ganhar mais olhar. As pessoas já estão olhando mais pro Ether do que pro Bitcoin. Se a gente olhar pro Bitcoin, olha só como que nessa movimentação aqui, ó, nas últimas horas, a gente teve uma movimentação mais fraca, mais suave. O Ether já não. O Ether já teve uma movimentação mais forte, foi lá buscar os 1.800 novamente. Ou seja, dominância do BTC caindo dá essas porradas nos ativos mais especulativos, como o Ether e todas as altcoins. Então, eu olharia também no curto prazo para aportes, né? Se não for simplesmente trocar BTC por altcoins, simplesmente para novos aportes, traçaria a Fibonacci aqui em Ether, por exemplo, e buscaria por pontos de compra no Ether entre 0,5 e 0,618. Isso daqui falando por curtíssimo prazo, tá, galera? Tô olhando gráfico aqui, ó, de uma hora, tô simplesmente buscando oportunidades no gráfico de uma hora. Chegou nessa região, fez sinal de reversão, entrada, stop aqui abaixo. Então, olharia para Ether para compra nesse momento quando a gente fizesse esse pullback aqui, simplesmente para operações de trading. Se a gente olhar para o Ether barra BTC, a gente vê que o Ether barra BTC, ele perdeu um suporte, ou seja, o Ether está perdendo valor perante ao BTC. Só que ainda não fechou, né? A gente tem que aguardar o fechamento, não dá para se antecipar, tem que esperar o fechamento do dia. No gráfico diário do Ether barra BTC, um baita de um candle de reversão, com o RSI chegando em sobrevenda,
com o MACD esfriando o histograma, ou seja, a partir daqui a gente tem chance do Ether ganhar valor perante ao BTC, beleza? É movimentos da Altcoin Season também. Tô olhando mais para Ether nesse momento do que para BTC em específico, beleza? Principalmente vendo que o Ether perdeu essa região, entrou sobrevendido, dá oportunidades de compra no Ether, olhares a mais para o Ether do que para o BTC nesse momento. E aí, se a gente passar por algumas altcoins, AJAX aí, sei que é a queridinha de várias pessoas aí, a AJAX está fazendo um pullback. E nesse momento eu passo a olhar para esses ativos como ponta de curto prazo mesmo. Por que eu passo a olhar como ponta de curto prazo? Olha só, o primeiro sinal que a gente teve aqui de AJAX. Essa região aqui era uma região de suporte, um suporte que foi perdido, a gente perdeu esse suporte, só que a gente recuperou esse suporte novamente. Quando a gente tem essa recuperação de suporte, a gente tem uma grande chance, a gente fez uma alta aqui, a gente tem uma grande chance de agora vir buscar um fundo mais alto do que esse fundo, para constituir um pivô de alta. Se constituir um pivô de alta, a gente reverte essa tendência no curto prazo, galera. Tô olhando para gráfico de 4 horas. Olha só o curto prazo de AJAX, é topos e fundos descendentes. Até a gente chegar aqui, formar um fundo duplo e tem toda a chance de formar um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, para o curto prazo, isso daqui é oportunidade de compra. Eu olho para a oportunidade de trade nesse momento. Não é recomendação de investimento, mas o que eu faço dessa movimentação é traçar uma Fibonacci dessa movimentação de alta aqui e vou buscar por compras entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Agulhou aqui dentro dessa região, deu sinal em gráfico mais curto, como candle de reversão, por exemplo, cara, tomo posição nessa região. Segurou, formou fundo aqui, beleza. Aonde que você pode colocar o stop dessa movimentação? Você tem duas opções. Ou você coloca o stop abaixo do candle de reversão que for formado aqui, e aí simplesmente você vai ter um stop muito curto. Só que se a gente olhar para essa operação, ela já tá com um stop bem curto. Dessa região aqui, ó, a gente tem um stop de 5%. Ou seja, eu não colocaria o stop abaixo do candle de reversão. Eu não colocaria esse stop tão curto assim abaixo desse candle de reversão aqui. Eu colocaria o stop no pé da Fibonacci. Então, colocaria o stop aqui abaixo, onde a gente tem um fundo duplo e tem menos chance do mercado pegar o meu stop. Lembrando, aqui, ó, aonde o ativo tá nesse momento, 0,382 de Fibonacci, já é ponto de entrada também. É uma retração de Fibonacci. Eu gosto, no meu setup, eu gosto de entrar dentro de 0,5, 0,618. Às vezes, o mercado não vai em 0,5, 0,618. Às vezes, eu perco a oportunidade. Ele bate em 0,382 e ele volta a subir, beleza? Então, eu olharia mais para esse ponto. O meu setup eu respeito o meu setup. É entrar em 0,5, 0,618. Não entro em 0,382 de Fibonacci. Espero corrigir um pouquinho mais. Corrigir um pouquinho mais, tomaria entrada dentro dessa região e stop bem aqui abaixo, porque pode ser que a gente reverta essa tendência aqui, ó, de baixa do curto prazo, e aí a gente pode falar em um gain, por exemplo, cara, uma entrada aqui, ó, a gente está falando de um stop de 5% para um gain de 26%, que seria ele voltar exatamente ali para a região do topo dela anteriormente, beleza? Olharia para AJAX nesse momento com um olhar de compra também pro curto prazo. Se olhar para o token Ronin também, o token RON, todo mundo sabe aí que é uma das altcoins que eu mais gosto. A gente tem uma movimentação parecida, na verdade, várias altcoins, elas vão estar com a movimentação parecida dessa movimentação que eu acabei de apresentar para você sobre AJAX. Uma movimentação onde a gente estava em uma tendência de baixa no curto prazo, né, no gráfico de 1 hora, topos e fundos descendentes, até a gente dar uma porrada de alta, rompendo um fundo anterior, então tem grandes chances de formar também um pivô aqui, igual a AJAX está tentando formar ali também. Então, a mesma análise que eu faço para AJAX, eu faço para o token RON. Traço Fibonacci exatamente nessa região aqui. Traço... Opa, cadê Fibonacci? Calma aí que apagou as coisas aqui, ó.
traço Fibonacci nessa região e vou buscar por compra entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Voltou dentro dessa região em um gráfico mais curto, criou candle de reversão, bumba, entro no ativo. Aonde que vai ter meu stop? Entrei no ativo aqui, cara, o stop vai estar ali no pé da Fibonacci, porque os movimentos estão curto, então compensa mais eu colocar o stop no pé da Fibonacci do que colocar o stop abaixo do candle, porque aí eu tenho chance do candle no mercado simplesmente fazer um fundo duplo, pegar o stop ali de todo mundo e começar a subir, beleza? Então olharia para RON também como ponta compradora. Se a gente olhar para Polkadot, qual que é o padrão de Polkadot? Mesmo padrão de todas as altcoins nesse momento. Traçou Fibonacci, a gente vê que Polkadot está tentando se segurar também, está tentando reverter o movimento. Olha só, Polkadot a gente pode até falar que Polkadot já está tentando reverter o movimento, porque ela fez um fundo, um topo, um fundo sem continuidade, perdeu o fundo, não deu continuidade na perda do fundo, voltou, rompeu o topo anterior. Tá tentando se segurar aqui para construir um pivô de alta também. Então todas as altcoins estão nesse padrão. Nesse momento, cara, tá muito favorável a gente olhar para as altcoins, porque a dominância do BTC ela bateu resistência. Então agora é momento da gente olhar para altcoins sim, ter interesse mais em colocar altcoins para dentro das carteiras e não tanto BTC. Eu sei que BTC deu bastante alta nesse período aí, a gente gostou bastante, né? A gente surfou bastante toda essa movimentação de alta aí do BTC, que desde janeiro tá subindo aí, tem pessoas que ainda acreditam que a gente vai perder os 15 mil dólares. Cada vez que a gente sobe mais, eu acho improvável. Já comento com vocês há muito tempo que eu acho improvável a gente voltar para os 15 mil dólares e eu acho impossível a gente parar em 12 mil dólares. Pode acontecer e eu posso estar completamente errado? Pode, sou humilde a assumir isso daqui para você, eu posso estar completamente errado, mas eu acho improvável. E quanto mais a gente sobe, acho cada vez mais improvável ainda da gente voltar para os 15 mil dólares, beleza? E aí, para a gente finalizar, outro ativo que eu gosto bastante também é Iluvio, tenho Iluvio na carteira e também a gente tem o mesmo padrão, a mesma movimentação que todas as altcoins, qualquer altcoin que você olhar nesse momento que eu tô gravando o vídeo para você, daqui a pouquinho você vai receber o vídeo aí, só tempo de subir ele no YouTube. Cara, todas as altcoins estão com o mesmo padrão. Tá querendo subir, querendo estruturar um fundo mais alto que um fundo anterior, traçou Fibonacci, olhou para Fibonacci, simplesmente, cara, entre 0,5 e 0,618 é o meu setup, stop no pé da Fibonacci. Perdeu o fundo do pé da Fibonacci, estopou, saiu do mercado, beleza? Loss de 5%, aguarda a próxima operação e a gente vai para a próxima operação, beleza? Então eu tô olhando para tudo isso, amanhã é dia de notícia, tem pessoas que vão gostar de operar notícias, mas eu não opero notícias. Então, para mim, o Fed vai subir 0,25 amanhã. Acredito que ele subindo 0,25 já está precificado. E se ele não subir nada, cara, esquece. Sai da frente que a gente vai dar porrada aí sem freio no mercado. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. A análise sobre as altcoins. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever aí que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. Hoje eu não falei sobre análise on-chain, mas amanhã a gente fala. Ou só voltar no vídeo de ontem aí, que ontem eu falei bastante sobre análise on-chain. Beleza, galera? Então é isso, forte abraço, tamo junto e eu te vejo amanhã. Valeu!